Olá, mais um Café com Cultura e hoje meu papo é com o Rubem dos Reis, produtor cultural. Tudo bem, Rubem? Tudo bom, pai? É um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é meu, imagina. Rubem, conta pra mim, o que é ser um produtor cultural? O que é estar por trás de tudo que acontece nos palcos? O produtor é a figura, o produtor, o gestor cultural, é a figura que concentra todas as etapas da produção de um espetáculo, de um evento cultural, de um projeto. Tem até um gráfico naquele livro Avesso da Cena, né, que mostra do Rômulo Avelar, né, que mostra o produtor no centro de todas as atividades. Então tem o artista, o público, o patrocinador, o poder público, o espaço que é alugado. Tudo isso, né, são situações que o produtor está ligado a ela. Ele faz essas coisas todas funcionarem. Está no olho do furacão. Esse sistema, ele está no olho do furacão. O produtor está no centro. Ele sempre está no centro de quando tem um projeto, um show. Você pode ter certeza, o produtor está sempre ali no centro. Ele não aparece. Sim. Mas ele está ali no centro. É uma figura muito relevante. Então, trabalhar na produção cultural para mim é um grande prazer, né? Eu gosto de fazer, apesar de todos os problemas que acontecem, a falta de verba, né? A gente sempre trabalha com uma verba curta. Então ele começa desde a iniciação de discussão de o que vai ser feito, quem será convidado, né? E tem todo um estudo dessa infraestrutura para que essas pessoas cheguem na cidade. E aí você vai ter que começar a pensar o que é necessário, por exemplo, na área de teatro, para se colocar um espetáculo em pé. Então você tem um grupo X que vem da cidade, por exemplo, de Belo Horizonte. Então você tem que ter uma noção de horário de passagem, quanto que isso fica, hotel, fazer contas diárias, quantas passagens, refeições, isso tudo dentro de uma planilha orçamentária, né? Que nem sempre bate com o que se tem. Geralmente chega no final que você faz o orçamento, isso tudo vai pela metade, né? Então você já sai cortando as coisas. E aí você tem que montar uma equipe. Então você tem que ter, além da produção, da produtora, né? Que no caso eu exerço essa função, você tem que ter uma equipe que te dê suporte, né? Essa produção que eu executo, ela é muito gostosa de se fazer, mas porém é árdua. Você tem seus prós e tem seus contras. A gente pega o evento desde o zero e executa ele até o fim. E é até um pouco engraçado de se dizer que a gente trabalha 2, 3 meses para um evento que quem está na frente do palco vai conseguir ver apenas 1h20, 1h30 no máximo. Então, para você colocar, por exemplo, um espetáculo em pé, um projeto, por exemplo, de uma semana, você tem que ter no mínimo de 30 a 40 pessoas, né? Uma pessoa coordena e tem várias pessoas que fazem esse trabalho para o público chegar, por exemplo, no teatro e assistir o espetáculo. E onde tudo isso começa? Começa no desejo, né? Eu acho que começa no desejo do artista e no desejo artístico do produtor. Eu acho que é isso. Unir as duas coisas e aí quando você consegue trabalhar, fazer do seu meio de vida, tomar conta da sua família, né? Fazendo, trabalhando, agindo, sempre em função de uma coisa que você gosta muito, é um prazer muito grande, né? É uma situação que, se todos pudessem trabalhar no que gostam, né? Eu considero isso. Dificilmente você acha um produtor que não gosta daquilo que faz. Verdade. Então, eu acho que cada pessoa tem a sua função, né, dentro da cidade onde a gente vive, né? A função que eu tenho e a profissão que eu escolhi é exatamente essa. Preparar preparar o terreno para alguém mostrar a sua arte. Então, sem ele, ninguém mostra a sua arte, né? É uma coisa que a gente fala assim, desde quem faz a limpeza do espaço até quem está na televisão botando a cara à frente, é muita gente. E sem qualquer um desses,
o espetáculo não acontece. Ninguém brilha, ninguém chega no final. E essa coisa de correr, porque a vida do produtor é uma correria louca, né? Sempre você está contra o tempo. Tô certo ou tô errado? Sim, você tem uma série de variáveis, né? Você nunca sabe exatamente para que lado as coisas vão e você tem que estar preparado para qualquer situação que se configurar. Eu mesmo estou saindo agora aqui, vou fazer uma viagem de 5 horas por conta de uma produção de um filme em Matão, que a gente está simplesmente totalmente atrasado. A equipe vai viajar na semana que vem para filmar e tem uma série de coisas para serem resolvidas lá ainda, que já deveriam estar resolvidas. Sim, é muito pouco tempo. Desde que o comercial da empresa fecha o evento com o contratante, o que a gente faz? Eu já pego o contrato e vejo o que precisa ser contratado para o show. Por exemplo, palco, som, iluminação, gerador, fechamento, gradil, brigadista, alvará de prefeitura, do bombeiro, enfim, uma série de coisas que precisam ser executadas no evento. E também fazer o contato com o artista, que é ligar lá e falar, tipo, por exemplo, olha, eu tenho um show com vocês e tal data, eu sou produtor, eu preciso do rider técnico do artista e preciso do home list. Preciso também cotar o hotel, fazer um orçamento mais barato para poder hospedar o artista na cidade que ele vai fazer o show. Enfim, é uma série de coisas que precisam ser executadas há pouco tempo para dar andamento no show. Mas tem dia que a gente não tem tempo nem de almoçar, né? Tem dia que a gente esquece até de almoçar também. Por exemplo, hoje já tava um dia tranquilo, aí recebi a ligação, eu tenho que correr ali e fazer umas fotos aéreas. Cara, essa área nossa meio que, querendo ou não, acaba virando uma pastelaria, né? Tem que sair um pastel quentinho toda hora. Mas tem os clientes que a gente trabalha com a folga, com prazo para poder cumprir o projeto. Mas tem outros que aparecem de última hora, igual apareceu esse agora, você tem que cumprir da mesma forma. Quando você pega um serviço para fazer, tanto com tempo curto ou com prazo longo, você tem que fazer bem feito, né? E para saber lidar com tudo isso, a gente aprende com a vivência ou a gente tem que ter o dom? Bom, no meu caso eu acho que eu me criei. Olha, para mim é vocação. Vocação. No meu caso, existe hoje faculdade de produção cultural e tal, né? No meu caso é vocação. Olha, cara, pra te falar a verdade, eu aprendi com o tempo na prática, porque eu executava uma função totalmente diferente e fui promovido a esse cargo e estou até hoje executando e eu gosto. Por exemplo, eu sou formada em música e não exerço a minha profissão na área de música. Eu fui me criando produtora com as coisas que foram aparecendo. E eu, no meio do caminho, eu me apaixonei por teatro. E comecei a aprender, comecei a fazer cursos. Eu fiz 3 cursos de gestão cultural, né, que inclui tanto a gestão cultural quanto a produção, planejamento, execução de projetos, escrita de projetos. Então eu me apaixonei por teatro. Teatro é uma coisa que para mim, além da música, obviamente, né? Teatro para mim é uma coisa que assim eu entro e já me emociono e tô dentro. Então assim, eu me criei pela prática. A experiência que eu tenho, tudo que eu sei, vem muito da minha prática e de um investimento muito pessoal de fazer cursos, assistir a palestras, ler alguns livros, né? Então, porque a gente tem que ter ferramentas de trabalho. Então tem alguns livros que você tem obrigatoriedade de ler. Por exemplo, eu sou de uma família de tanto meu irmão quanto a minha irmã vivem de música, né? E eu sou mais velho. E eu lá na minha juventude, na época da adolescência, eu tocava piano e o pessoal da minha escola tinha uma banda e faltou tecladista e me chamaram. E eu entrei para a banda. E eu adorava, para mim aquilo era muito legal. Só que a banda só ensaiava, a banda não tocava, não era lugar nenhum. Fim de semana a banda ensaiava, né?
E aí eu falei, pô, isso não pode continuar. Aí eu fui, tomei a frente e consegui o primeiro contrato pra banda. E daí quando eu vi, eu tava colocando a banda em festival, colocando aqui em barzinho e tal. E eu fui, chamei um amigo meu que era um tecladista melhor que eu. Ele entrou na banda e eu fiquei na produção. Então no meu caso tem a ver com isso. Então desde cedo você sabia o seu lugar. Exatamente. Né? E cada coisa que vai acontecer, às vezes te exige um planejamento diferente. E eu não sei de onde que vem isso, eu tenho essa facilidade. Então eu posso às vezes fazer produção de teatro, depois fazer uma de dança, né? E depois fazer uma de música. Então eu consigo... Isso já sai livre da minha cabeça. Não sei como explicar. Não acredito que seja um dom. Não acredito. Então, você é um veterano nessa área de produção cultural. Você está aí para cima e para baixo. Isso significa que você já viu de tudo, né? Sim. Bastante coisa. Muita coisa curiosa. Você tem alguma coisa em específico para contar sobre isso? Tem várias, assim, situações... Principalmente com o Grupo Pontapé, né? No início, viagens, situações inusitadas por conta de espaços que você tinha que apresentar e você chegava às vezes 6 horas da manhã para começar uma apresentação às 8 e você tinha que resolver uma série de coisas. Tem tantas coisas boas e são coisas engraçadas, né? Tem fatos que na hora a gente fica nervosa, mas que depois você chega em casa e você começa a rir sozinha, né? Porque são fatos, assim, cada projeto que eu faço a produção tem um fato muito engraçado. Então já aconteceu assim, por exemplo, a Kátia Bisinotto passou a noite inteira acordada viajando, chegou para apresentar de manhã num espaço que tinha o camarim, ficava assim do lado e era uma porta de vidro. A porta ficou aberta e se fechou sozinha. Quando ela foi entrar no camarim, no meio da peça, né, no meio da cena, ela foi entrar no camarim, a porta estava fechada, ela não viu o vidro. Ela deu com o joelho no vidro e cortou o joelho. Mas ela ficou em cena. Depois ela foi pro hospital e deu 7 pontos, mas teve que terminar a peça assim. Eu já fiz uma produção que eu precisava ter uma fonte inteira cheia de água. E numa outra cidade. Então eu tive que fazer 3 viagens para essa cidade, que era uma cidade vizinha de Uberlândia. E a fonte simplesmente ela não enchia. E sem a fonte cheia, esse espetáculo não ia acontecer. Aí eu virava pro cara e falava assim, mas quantos caminhão-pipa que precisa? Ele falava assim, moça, são muitos. Eu falava, meu pai. E eu me lembro que ao invés de estar enchendo, essa fonte estava enchendo, mas tinha um buraco que estava destampado e ela estava esvaziando. Então o povo só foi perceber isso assim muito tempo depois de tinha vindo assim, uns 10 carros, aqueles caminhão-pipa assim, de 10 mil litros de água, né? Uma vez num teatro em Belo Horizonte, escuro, a peça chamava O Palhaço Nu. A Kátia Lourenço saiu correndo de cena e esqueceu que ela estava num outro teatro, não no teatro do dia anterior. E a parede estava muito perto da saída, assim. Ela não viu uma parede preta tudo escura, ela entrou de cara na parede, né? Aí ficou com um galo desse tamanho, assim, mas acabou a peça também. Tendo que fazer daquela forma. E teve várias situações assim que eu acho que foram bem legais. São frutos de correria, né? E que depois a gente dá risada, né? Na hora é uma preocupação. Uma vez a gente estava apresentando num evento em São Paulo, mas era um evento institucional, empresarial, um congresso. Improvisaram um espaço que a gente ia apresentar, o camarim ficava atrás, fizeram uma parede e a peça aconteceu na frente. De repente aquela parede caiu toda e estava do lado de trás, estava a Kátia Lourenço e a Calaça, que na época trabalhava com o Grupo Pontapé, as duas trocando de roupa. Então, e aí eu me lembro que eu saí correndo da plateia e tentava levantar a parede sozinho, só eu, e o povo não vinha me ajudar, né? Eles queriam que... Queria ver o circo pegar fogo. Queriam ver o circo pegar fogo. Isso é muita coisa assim já. Então, desde isso, até alguém despencar lá nas coxias, você tem que sair correndo para ir para o hospital, a atriz que desmaia porque você não sabia que a atriz não podia comer doce. E ninguém avisou, então, e ela era estrangeira, a gente não entendia muito bem o que ela falava. Então, assim, na hora é desesperador, né?
Mas aí depois que passa, você vai relembrando, você vai dando pala de tanto rir, né? Então tem essas coisas que são engraçadas, assim. Você passa por situações que você fala assim, não, e agora o que eu faço? Né? Mas assim, você vai controlando e você fica num estado de nervo, de estresse muito grande. Mas depois que passa, aí vira piada, né? Ou seja, quando o cantor tá fazendo um show dele para o público não consegue ver nada do que está lá atrás. E lá atrás está praticamente acontecendo um show lá atrás, que é no backstage, nos bastidores. Todo mundo trabalhando, uma série de pessoas envolvidas ali que ninguém vê, mas que são essenciais para o show. Então, atrás das coxias, várias coisas acontecem, vem vários problemas, né? Às vezes eu sou questionada que assim, como que você gosta de fazer isso? Eu falo, gente, eu adoro. São noites mal dormidas, né? Celular que toca 24 horas por dia e terminando o projeto você tem que mudar o toque, porque senão você não aguenta, né? Mais escutar a música. Mas é muita gente, eu tenho prazer em fazer isso. E como produtor cultural, você sente a necessidade de estar no palco para ter o reconhecimento do público, que às vezes... Então, rapaz, eu acho que essa questão da vocação, ela também tem a ver com um pouco dessa... de como você lida com reconhecimento, né? Então, no meu caso, eu nunca tive tanto essa necessidade do aplauso, assim. Mas o prazer de saber que eu estou por trás e o artista foi aplaudido e eu sei aonde a minha contribuição entrou naquilo ali, para mim é um prazer maior. Quem escolhe essa profissão não pode achar que o estrelato é seu, entendeu? Não, eu não sou narcisista. Para mim, meu grande prazer é quando eu vejo que quem está no palco reconhece aquele trabalho, mesmo tendo problemas, porque obviamente sempre tem algum problema, e quando eu vejo teatro cheio ou não, mas que tem alguém assistindo, que as pessoas gostem ou não gostem, que isso traga uma discussão, que isso traga crítica, esse é meu prazer. Não me importa, para mim, estar na televisão, cartaz, ter que subir no palco para, né, fazer as reverências, essas coisas para mim nada tem importante, porque eu sei da importância desse trabalho enquanto produtora, né, que é uma coisa de planejamento, uma coisa de estruturação para que isso chegue bem no seu final. Inclusive a gente aqui em Uberlândia sofre muito com o produtor que vem de fora, porque o produtor que vem de fora dizem muito isso, que o cara que trabalha com produção, direção, queria ser artista e não conseguiu, né? Não sei, eu já ouvi falar muito. Tem esse ditado. Então tem alguns produtores que parece que sim, que são os caras meio frustrados. Então o produtor que vem de fora de Uberlândia, que chega aqui, que a gente recebe, que começa a cantar de galo, que ele dá uma grande importância, e aí você vê que o cara quer realmente, ele quer aparecer. Que é o holofote. E ele não pode, né? Ele está trabalhando com outro artista. Eu vejo muito isso acontecendo também, produtor que quer aplauso. Mas eu acho que o bom produtor, ele tem que saber lidar com essa questão aí. E tem a ver com a autoestima dele. Na fotografia também, você vai e fotografa atores famosos, aí no final é a cara deles que vai aparecer lá no outdoor, aí você meio que fica no anonimato. Mas quem escolhe essa profissão, escolhe também ficar no anonimato. E o profissional do palco? Você percebe que existe um reconhecimento dele para com o produtor? Geralmente? Eu acho que depende, caso. Eu acho que sim, eu tenho, graças a Deus, eu não tenho que me queixar. Eu tenho conseguido sempre... né? O produtor não existe sem o artista. Não tem sentido um produtor sem o artista. Sim, nós temos reconhecimento do artista, de toda a produção, que nós temos muitas amizades, que nós encontramos nas viagens, em hotéis e tudo mais. Os artistas que têm pensado em gestão de carreira, têm pensado estrategicamente, eles já entenderam a importância de um produtor. Tem aqueles que às vezes só imaginam que a sua arte, só por si só, tem uma potência tão grande que não vai precisar de mais nada, né? Num determinado momento, sempre vai encontrar essa figura do produtor. Não tem jeito de acontecer de verdade uma carreira artística sem ter um produtor por trás. Não existe isso. Ou o próprio artista vai fazer o papel de produtor. Mas a produção tem que existir.
É um acúmulo de função, talvez por causa de verba também. É, uma série de coisas. Tem artistas também de top que também tem uma veia de produção, mas eu vejo assim, o artista, ele, num determinado momento, ele acaba se rendendo a essa importância de entender que a produção faz parte desse sistema aí, de mantê-lo em evidência. Agora me conta uma coisa, você que já tem rodado por aí com vários trabalhos ligados ao teatro, você já chegou numa situação, talvez num festival, coisas assim, que percebe na produção deles algo que você vê e fala, isso não vai dar certo, e acaba não dando certo e você pensa, sabia? Rapaz, eu acho que isso a gente encontra muito em maior ou menor grau. Por exemplo, essa tragédia de Santa Maria, né, que aconteceu agora. Isso é um absurdo. Ser um fogo em lugar fechado. 900 pessoas onde cabe 600. Não era exatamente uma produção cultural, mas está muito perto da mesma realidade, do mesmo universo nosso. Sim. Às vezes eu não preciso nem estar fazendo a produção para um grupo que vai para um festival. Às vezes eu vou assistir alguma execução de algum projeto e só de olhar, dar uma olhada assim geral, eu falo, vai ser complicado, né? Aí eu vejo na cara das pessoas, porque as pessoas acham que fazer produção cultural é moleza, e não é. Ela é muito difícil porque ela demanda dinheiro, ela demanda organização. As pessoas acham que é tudo feito, tudo totalmente descontraído, sem nenhum planejamento. E não é. Produção cultural é muito difícil, precisa de planejamento financeiro, planejamento estratégico, precisa ter uma organização, precisa pensar em logística, e que tem gente que não tem perfil. E quando eu chego assim, eu enxergo direitinho, eu falo, nossa, ele deve estar passando apuros. Pô, já aconteceu isso aí. Isso aí acontece sempre, infelizmente. O que a gente tem que fazer? Como você é o produtor, você é o responsável, você tem que ir lá e dar um puxão de orelha no cara. Você fala, olha, isso aí não vai dar certo, isso vai acarretar isso, isso e isso. Vamos fazer da forma correta? Isso é o mais certo a fazer, porque o que pode acontecer? Na hora do show, o evento pode parar. E o responsável é sempre a produção. Quando você chega em um lugar que tem profissionais que não têm tanta experiência, né, no que está fazendo, você tem que se antever de uma forma. Você vai trabalhar um pouco mais, não tem como isso não acontecer, mas com jeito, conversando com o pessoal, explicando, ensinando, acaba tudo funcionando e o resultado final é o esperado. Bem, você acha que a produção aqui em Uberlândia especificamente, a produção dos eventos em geral, tem mudado para melhor? Você percebe melhoras? Eu acho que sim. Eu acho que... Não vamos falar na cidade aqui, para todo mundo, né? Mas melhor a gente não. sabe que a gente tem um tempinho aí já juntos aí. Mas quando a gente reunia lá atrás, mais de 10 anos atrás aí, nas reuniões de produção cultural e tal, era um grupo bem menor de pessoas, né? Vivendo de cultura. Sim. E hoje a gente vê mais pessoas vivendo de cultura. Aumentou muito o número de pessoas que vivem de cultura em Uberlândia. Sim. Então isso por si só já é uma prova de que nós estamos nos profissionalizando, né? Eu acho que todo o interior de Minas Gerais nós temos a cena mais interessante do estado. Olha, eu acho que Uberlândia é uma cidade que tem bons produtos. Eu enxergo ela crescendo muito. Eu faço uma análise assim, se você pegasse pela década de 80, 90, né? Hoje Uberlândia é uma outra cidade. Hoje você vê espetáculos na rua, você vê espetáculo em teatro, você vê espetáculo em espaço alternativo. Então acho que as pessoas estão experimentando, estão fazendo, e eu acho que Uberlândia está bem. Eu acho que os artistas daqui estão bem. Para fechar, Rubem, aquela pergunta que você está querendo que eu te faça desde o início e eu não te fiz até agora, ela existe? Tem uma perguntinha que você quer que eu te faça? Rapaz, já que você perguntou dessa questão de Uberlândia, né, da produção cultural, qual seria a minha utopia? Boa. A minha utopia, mas a minha utopia, eu estou pensando nela assim, restrita um pouco a esse cenário de Uberlândia, esse território aqui. Né?
eu acho que eu vou contar uma historinha. Uma vez eu estava num encontro de grupos de teatro e estavam se discutindo ali uma proposta de política pública. Existiam duas alas antagônicas, muito antagônicas do ponto de vista do pensamento, da ideologia, elas eram muito diferentes. Né? E acabou o encontro de uma forma que a gente conseguiu chegar num consenso. Apesar das diferenças, dos pontos de vista completamente divergentes, chegou-se no consenso. E aí um amigo meu falou assim, eu estou saindo desse encontro com um sentimento que é o sentimento do ateu que dá a vida pelo direito, para que as pessoas tenham o direito de construir templos, né? Eu achei aquilo muito bonito, né? É uma soma importante. E a gente viveu muito um espírito de muito confronto, de muita... enfim, eu acho que faz parte do crescimento também. Precisa dessa simbiose. Eu acho que está precisando a gente chegar nesse momento de cada um entender a sua importância, e aí todo mundo tem um objetivo em comum, que é crescer o segmento todo e fazer desse segmento realmente um eixo de desenvolvimento na cidade, porque a gente ainda não chegou nessa realidade. Você acha que não estamos nem caminhando para isso? Não, eu tô mais otimista hoje do que eu já fui, né? Mas ainda é necessário avançar muito aí. Mas a gente já viveu uma situação pior. Eu acho que tem a ver com a própria maturidade. Quando a gente começou a trabalhar com cultura em Uberlândia, praticamente não existia nada, né? Pois é. Uberlândia era um deserto nessa área. Rubem, muito obrigado por participar do Café com Cultura. Prazer, esse programa é muito bacana, eu acompanho desde que ele nasceu, né? Você sabe disso. Verdade, então, estamos juntos, né? Estamos juntos hoje. A gente sempre, eu me lembro quando esse programa nasceu, então eu tenho um prazer muito grande de estar aqui, realmente. E o convite para o próximo já está de pé, hein? Opa, tá aceito também. Muito obrigado.